Ao tomá-la nos braços, uma onda de violetas sintéticas inundou as narinas de Winston. Ele se lembrou da semi-escuridão de uma cozinha de subsolo e da boca cavernosa de uma mulher. Era exatamente o mesmo perfume. Porém, no momento, aquilo não pareceu ter a menor importância. E perfumada, disse. Sim, amor, perfumada. E sabe qual vai ser a próxima coisa que eu vou fazer? Vou arrumar um vestido de verdade em algum lugar e vou usá-lo em vez destas malditas calças e meias de seda e sapatos de salto alto. Neste quarto serei uma mulher, não uma camarada do partido. Tiraram a roupa e subiram na imensa cama de mogno. Foi a primeira vez que Winston ficou nu na presença dela. Até então sentira muita vergonha de seu corpo macilento e descarnado, com veias salientes e varicosas nas panturrilhas e a mancha descorada no tornozelo. Não havia lençóis. O cobertor sobre o qual se deitaram era surrado e liso, e as dimensões da cama, assim como as molas do colchão, deixaram os dois abismados. Deve estar cheio de percevejos, mas e daí? Disse Júlia. Não havia mais cama de casal em lugar nenhum, só nas casas dos proletas. Na infância, Winston por vezes dormira numa cama de casal. Júlia, até onde se lembrava, jamais se deitara numa. Pouco depois, adormeceram. Quando Winston acordou, os ponteiros do relógio marcavam quase 9 da noite. Não se mexeu, pois Júlia dormia com a cabeça apoiada em seu braço. A maior parte da maquiagem se transferira para o rosto dele ou para o travesseiro. Porém, uma leve nódoa de ruge ainda revelava a beleza de seu malar. Um raio amarelo do sol poente passava pelo pé da cama e iluminava a lareira, onde a panela de água estava em franca ebulição. No quintal, a mulher já não cantava, porém ainda se ouviam os gritos das crianças na rua. Impossível que tivesse havido um tempo em que tudo aquilo parecesse corriqueiro. Júlia despertou, esfregou os olhos e apoiou-se no cotovelo para olhar para o fogareiro. Metade da água já evaporou, disse. Vou me levantar e fazer um café num instante. Temos 1 hora. A que horas apagam as luzes no seu prédio? Às 11h30. Na pensão é às 11. Mas a gente tem que chegar antes disso, porque... Ei, sai daí, bicho nojento.
Júlia se curvou de repente na cama, pegou um sapato no chão e o arremessou na direção de um dos cantos do quarto com um movimento brusco do braço, feito um menino. O mesmo movimento que o Winston a vira fazer ao atirar o dicionário em Goldstein naquela manhã durante os 2 minutos de ódio. Que foi? Perguntou surpreso. Um rato. Eu vi quando ele pôs o focinho asqueroso para fora do lambri. Tem um buraco ali embaixo. Pelo menos dei um bom susto nele. Ratos, murmurou Winston, neste quarto. Estão em todos os lugares, disse Júlia com indiferença, tornando a se deitar. Já apareceram até na cozinha da pensão. Algumas áreas de Londres estão infestadas deles. Sabia que eles atacam as crianças? Atacam mesmo. Há ruas em que as mães não se atrevem a deixar os bebês sozinhos, nem por 2 minutos. São uns ratos marrons, esses que atacam. E o pior é que eles sempre... Por favor, pare, disse Winston, fechando os olhos com força. Querido, você está pálido. Está se sentindo mal? Esses bichos deixam você com náuseas? Um rato, o pior dos horrores que há no mundo. Júlia estreitou-se contra ele e o cingiu com as pernas, como se pretendesse tranquilizá-lo com o calor de seu corpo. Winston não abriu imediatamente os olhos. Tivera por alguns instantes a sensação de estar de volta a um pesadelo que desde a infância o afligia ocasionalmente. Era sempre mais ou menos a mesma coisa. Ele se via diante de uma muralha de escuridão e do outro lado havia uma coisa insuportável, algo horrível demais para ser encarado. No sonho, seu sentimento mais profundo era sempre o da autoilusão, porque no fundo ele sabia o que havia atrás da muralha. Se fizesse um esforço abominável como o de arrancar um pedaço do próprio cérebro, seria capaz até de arrastar a coisa para a luz. Sempre acordava sem descobrir o que era, porém tinha alguma relação com o que Júlia estava dizendo quando ele a interrompeu. Desculpe, disse, não foi nada, é que não gosto de rato, só isso. Não se preocupe, amor, não vamos deixar esses bichos nojentos entrarem aqui. Vou tampar o buraco com um pedaço de pano antes de irmos embora. E da próxima vez trago um pouco de argamassa e fecho tudo bem direitinho. O momento negro de pânico já estava quase esquecido. Um pouco envergonhado de si mesmo, Winston sentou-se na cama, apoiando as costas na cabeceira. Júlia se levantou, vestiu o macacão e fez o café.
O cheiro que saía da panela era tão forte e estimulante que eles fecharam a janela, com medo que alguém do lado de fora o sentisse e desconfiasse de alguma coisa. Ainda melhor que o gosto do café era a textura sedosa que o açúcar lhe conferia, algo de que o Winston tinha quase se esquecido depois de anos de sacarina. Com uma mão no bolso e um pedaço de pão com geleia na outra, Júlia circulou pelo quarto, olhando com indiferença para a estante de livros, observando qual seria a melhor forma de consertar a mesa de abas dobráveis, deixando-se cair na poltrona surrada para ver se ela era confortável, examinando o absurdo relógio de 12 horas com uma espécie de deleite tolerante. Levou o peso de papéis de vidro para a cama. Levou o peso de papéis de vidro para a cama para poder vê-lo sob uma luz melhor. Winston tirou-o de suas mãos, fascinado como sempre pelo aspecto delicado do vidro, com as bolinhas que lembravam gotas de chuva. Você tem ideia do que seja isto? Indagou Júlia. Acho que não é nada. Quer dizer, acho que nunca foi usado para nada. É justamente por isso que gosto dele. É um pedacinho da história que se esqueceram de alterar. Uma mensagem de 100 anos atrás, se alguém soubesse como lê-la. E aquele quadro ali? Júlia fez um gesto com a cabeça, indicando a gravura na parede oposta. Será que tem 100 anos? Deve ter mais. Eu diria que tem uns 200, mas não dá para saber. Hoje é impossível descobrir a idade do que quer que seja. Júlia foi observar a gravura mais de perto. Foi aqui que aquele bicho botou o focinho para fora, disse, chutando o lambre logo abaixo do quadro. Que prédio é esse? Já vi em algum lugar. É uma igreja, quer dizer, era. Chamava-se São Clemente dos Dinamarqueses. Lembrou-se do pedaço da quadrinha que o Sr. Sherrington havia lhe ensinado e acrescentou, meio nostálgico. Sem casca nem semente, dizem os sinos da São Clemente. Para sua perplexidade, Júlia completou. Esses vinténs são para mim, cantam os sinos da São Martim. E o culpado quem é, afinal? Perguntam os sinos do tribunal. Não me lembro mais como continuava, só sei que terminava assim. Vá para a cama e seja um bom moço, ou vem a cuca e te corta o pescoço. Era como as duas partes de uma contrassenha.
Mas devia haver outro verso depois de Os Sinos do Tribunal. Talvez desse para desencavá-lo da memória do Sr. Sherrington, se o provocasse com o estímulo adequado. Quem lhe ensinou isso? Perguntou Winston. Meu avô costumava cantar para mim quando eu era pequena. Foi pulverizado quando eu tinha 8 anos. Enfim, desapareceu. Eu gostaria de saber o que era um limão, acrescentou despreocupada. Laranjas eu já vi. São uma espécie de fruta amarela e redonda, de casca grossa. Me lembro dos limões, disse Winston. Eram muito comuns nos anos 50, tão azedos que só de sentir o cheiro a pessoa ficava arrepiada. Aposto que está cheio de percevejos atrás desse quadro, disse Júlia. Vou tirá-lo daqui e dar uma boa limpada nele um dia desses. Acho que deve estar na hora de irmos embora. Preciso tirar a maquiagem. Que droga! Depois eu limpo o batom do seu rosto. Winston permaneceu mais alguns minutos deitado. O quarto estava escurecendo. Virou-se para a luz e ficou admirando o peso de papéis de vidro. A fonte inesgotável de interesse não era o fragmento de coral, mas o próprio interior do vidro. Havia tamanha profundidade ali, e, no entanto, o vidro era quase tão transparente quanto o ar. Era como se a superfície do vidro fosse o arco do céu, encerrando um mundo minúsculo em sua atmosfera completa. Winston tinha a sensação de que seria capaz de entrar ali e de que, na verdade, estava ali dentro. Ele, a cama de mogno, a mesinha de abas dobráveis, o relógio, a gravura de aço e o próprio peso de papéis. O peso de papéis era o quarto onde ele estava. E o coral era a vida dele e a de Júlia, fixadas numa espécie de eternidade no coração do cristal. 5. Sai-me sumira. Uma bela manhã, ele não apareceu no trabalho. Algumas pessoas desavisadas comentaram sua ausência. No dia seguinte, ninguém mais falou nele. No terceiro dia, Winston entrou no vestíbulo do departamento de documentação para dar uma olhada no quadro de avisos. Uma das notas trazia uma lista impressa dos membros do comitê de xadrez, do qual Saime fizera parte. Tinha quase exatamente o mesmo aspecto de antes. Nada estava riscado, mas faltava um nome.
era o que bastava. Saime deixara de existir. Aliás, nunca existira. Estava um calor de matar no labiríntico ministério. As salas sem janelas, ventiladas por aparelhos de ar-condicionado, mantinham a temperatura habitual, mas do lado de fora os calçamentos esfolavam os pés dos caminhantes e o mau cheiro do metrô na hora do pico era tremendo. Os preparativos para a Semana do Ódio iam de vento em popa, e os funcionários de todos os ministérios trabalhavam além do horário. Desfiles, reuniões, paradas militares, conferências, exposições de personagens de cera, exibições de filmes, programas de teletela. Era preciso organizar tudo. Era preciso construir estandes e imagens, criar slogans, compor músicas, fazer circular boatos, forjar fotografias. A sessão de Júlia no departamento de ficção fora desligada da produção de romances e estava criando em regime de urgência uma série de panfletos sobre atrocidades. Winston, além de fazer seu trabalho passava longos períodos, todos os dias, verificando arquivos antigos do Times e alterando e embelezando trechos de notícias que depois seriam citadas nos discursos. Tarde da noite, quando levas de proletas. Tarde da noite, quando levas de proletas desordeiros perambulavam pelas ruas, a cidade exibia um ar estranhamente febril. Tarde da noite, quando levas de proletas desordeiros perambulavam pelas ruas, a cidade exibia um ar estranhamente febril. As bombas foguetes estouravam com maior frequência do que nunca, e às vezes, à distância, bem longe, ouviam-se explosões fortíssimas que ninguém sabia explicar e sobre as quais corriam boatos dantescos. A nova melodia destinada a ser a canção tema da Semana do Ódio, a canção do ódio, como a chamavam, já estava composta e era transmitida incessantemente pelas teletelas. Tinha um ritmo selvagem que lembrava latidos e que não podia exatamente ser chamada de música, assemelhando-se à batida de um tambor, rugida, mais que cantada por centenas de vozes ao som de pés em marcha. Era aterrorizante. A música caíra no gosto dos proletas e na madrugada das ruas competia com era um capricho e nada mais.
Os filhos dos Parsons tocavam a canção do ódio a qualquer hora do dia ou da noite, usando um pente e um pedaço de papel higiênico, algo francamente intolerável. As noites de Winston estavam mais ocupadas do que nunca. Grupos de voluntários, organizados por Parsons, preparavam a rua para as celebrações da Semana do Ódio, costurando faixas, pintando cartazes, erguendo mastros nos telhados e, perigosamente, estendendo arames de um lado ao outro da rua, para neles pendurar bandeirolas. Parsons gabava-se de que as mansões Victory sozinhas exibiriam 400 metros de bandeiras. Estava em seu elemento natural e feliz como um passarinho. O calor e o trabalho manual lhe haviam fornecido, inclusive, um pretexto para, depois do trabalho, retomar o uso do short e da camisa aberta. Estava em toda parte a todo momento, empurrando, puxando, serrando, martelando, improvisando, animando todo mundo com exortações amistosas e desprendendo de cada dobra de seu corpo o que poderia ser descrito como uma reserva inesgotável